eu queria agradecer muito, muito a oportunidade, a feliz oportunidade de ter Francisco Bosco. Chico, bem-vindo. Queria que você recebesse o Francisco com um aplauso, que é a maneira de você dar um abraço nele. Francisco é filósofo, escritor. O tema da nossa conversa agora é o tema do último livro dele, O Diálogo Possível. E quando nós pensamos no encontro do Conversas Pastorais e num congresso chamado Conversas, eu tive esse desejo imediato de trazer o Francisco, que prontamente atendeu esse convite. Muito obrigado, bem-vindo. Você está em casa. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pela presença. Queria começar agradecendo imensamente o convite que me foi feito pelo Ed. O Ed é um amigo recente, uma figura que tem sido muito inspiradora para mim, certamente para todos vocês. E a razão de eu estar aqui não é apenas o meu afeto pelo Ed, mas por considerar que há algo nessa conversa que deve ser aprofundado e reproduzido na sociedade brasileira nesse momento. Nunca foi tão importante conversar, e daqui a pouco eu entro mais conceitualmente no que eu considero ser uma conversa, mas nunca foi tão importante conversar sobre um nó que eu considero ser hoje o nó mais fundamental da experiência brasileira nesse momento, que é o nó entre conservadores, ou melhor ainda, tradicionalistas e progressistas. Esse não é um fenômeno específico do Brasil, é um fenômeno que tem características globais, mas que apresenta certos traços específicos no Brasil. Em algum momento, eu vou voltar a esse ponto, muito provavelmente no debate com Ed, Marina, Felipe e Ricardo, né? Agora eu vou começar por outro lugar. Como o Ed falou, lancei um livro esse ano chamado O Diálogo Possível, cuja premissa é, portanto, a de que o diálogo se tornou, se não impossível, muito difícil no Brasil. Acho que todos nós temos sido testemunhas disso, não só na observação da realidade, como em nossas próprias interações sociais, e às vezes até familiares, afetivas, né? O que eu procurei fazer nesse livro foi uma tentativa de arqueologia da degradação do debate público no Brasil e, ao mesmo tempo, apresentar alguns encaminhamentos fundamentais para esse problema. Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho, mas eu queria começar falando para vocês do que mais me afeta nesse momento. Desde que eu escrevi o livro, eu fiquei uns 4 anos escrevendo esse livro, até o momento em que estamos agora, a situação do Brasil se deteriorou socialmente. Então, eu queria começar falando um pouco do ponto onde estamos, para depois começar a fazer um exercício retroativo, né? A minha hipótese de saída é que nós estamos hoje enfrentando um estado de divisão social que é qualitativamente diferente de todas as formas que a divisão social assumiu historicamente no Brasil, e também tem uma intensidade, portanto, é também quantitativamente diferente. É difícil identificar na história um estado de divisão social tão intenso. Então, vou começar fazendo uma espécie de tipologia
das formas que a divisão social conheceu na história do Brasil, naturalmente esquemática e resumida. Bem, a primeira forma de divisão social que o Brasil conhece tem natureza étnica. O Brasil é um país formado por etnias diferentes, né? Tem europeus que chegam e têm um contato violento com pessoas indígenas. Algumas décadas depois começam a chegar levas e levas de pessoas negras escravizadas, e as pessoas indígenas e as pessoas negras, como nós sabemos, nunca tiveram os seus direitos políticos plenamente reconhecidos no Brasil. O Brasil é um país que tem muita dificuldade, para usar um termo psicanalítico aqui, de elaborar os seus traumas. O Brasil é um país que, diferentemente de diversos outros países do Ocidente, passou do seu período colonial para a sua etapa republicano-democrática, sem fazer uma transição que elaborasse o trauma do período colonial, notadamente o trauma da escravidão e o trauma da opressão, do genocídio, se quiserem, e da asfixia territorial dos povos indígenas no Brasil. Então, o Brasil não teve, né, uma revolução burguesa ou um marco institucional sistêmico verdadeiramente republicano e democratizante. A gente sabe que a história do Brasil é uma história que, do ponto de vista institucional, transcorre quase toda ela sob a égide do que a gente poderia chamar de uma modernização conservadora, né? Então, isso para dizer que uma primeira divisão social brasileira, que é essa divisão que eu estou chamando aqui de étnica, ela nunca foi superada. Sem que ela tivesse sido superada, ela foi se justapondo a ela uma outra divisão social, que é de natureza socioeconômica, e que, em parte, é consequência dessa primeira, né? E que atravessa também a história inteira do Brasil. Na maior parte dessa história, essa divisão foi francamente recalcada. Em alguns momentos da história do Brasil, ela é mais explicitada, como, por exemplo, na Primeira República, que é quando se dão as primeiras tentativas de implantação de uma democracia emergente em vários lugares do mundo, né? E que encontrava muita resistência dentro da Primeira República no Brasil, que era uma república democrática mais nominal do que propriamente efetiva. Então, ali havia um conflito, povo versus oligarquias, que foi mais explicitado. Mais recentemente, no período lulopetista, esse conflito também foi retoricamente explicitado, e também foi explicitado por meio de políticas públicas destinadas a enfrentar essa divisão. Então, portanto, temos uma outra divisão social, uma forma de divisão social que atravessa a história do país, que é uma divisão de natureza socioeconômica, sem que essa também tenha sido jamais superada, né? Foi quando muito, em curtos períodos democráticos, em interregnos democráticos do Brasil, foi atenuada. Nós conhecemos, nos anos 60, no contexto da Guerra Fria, uma outra forma da divisão social, que foi uma forma político-ideológica, e que viria a levar ao golpe de 1964 e aos 20 anos de ditadura que se seguiram. Sem que essa também tenha sido propriamente superada, são camadas de divisões sociais no Brasil, né? Uma espécie de palimpsesto de traumas e de problemas que nunca são elaborados por conta dessa tradição acomodatícia, que é a tradição institucional brasileira, né? O ponto em que chegamos hoje é essa forma mais recente de divisão social, que eu proponho chamar
no limite de oposição entre tradicionalistas e progressistas. Meu amigo Alberto Landgraf estava aqui, em homenagem a ele, eu vou usar o seguinte termo: vamos reservar, como os chefes dizem, né? Reservem essa observação, vamos deixá-la em suspenso. Depois eu quero explorar o que eu entendo por divisão social entre tradicionalistas e progressistas, mas o ponto que eu queria chegar é que essa divisão ela se encontra tão intensa no Brasil que me parece já ser possível, sem incorrer em nenhum exagero retórico. Aliás, o exagero retórico tem sido um vício perigoso no Brasil, tanto no campo da esquerda, quanto no campo da direita, tanto no campo conservador, quanto no campo progressista. Então, eu, particularmente, costumo tomar bastante cuidado para não incorrer nele. E, portanto, tomando esse cuidado, considero, entretanto, já ser possível lançar a hipótese conceitual de que estamos no Brasil vivendo uma guerra civil fria ou uma guerra civil latente. Alguns de vocês devem se lembrar, devem ter lido até o livro. Em 2018, um livro dos politólogos norte-americanos, Ziblatt e Levitsky, fez muito sucesso, que foi Como as Democracias Morrem, porque era um livro que parecia descrever muito apropriadamente um momento em que a crise das democracias liberais em muitos países do mundo vinha dando lugar à ascensão de populistas, em geral, populistas de direita, com projetos de autocracia, né? 4 anos depois, e, portanto, 4 anos de desgoverno desses populistas que não sabem governar, eles não têm nenhum objetivo de governar, de criar políticas públicas. A única coisa que eles são realmente bons, além de destruir as coisas, né, é em comunicação. Eles são especialistas em comunicação. 4 anos depois, portanto, a degradação institucional e a degradação social foram tais que o novo livro, que me parece fazer o mesmo papel, desempenhar o mesmo papel de Como as Democracias Morrem agora, é um livro recém-publicado no Brasil pela especialista em relações internacionais Barbara Walter, chamado Como as Guerras Civis Começam. Então, tem uma relação, evidentemente, entre uma coisa e outra. E os especialistas em guerra civil consideram que há dois fatores principais para a eclosão de uma guerra civil. Um diz respeito ao funcionamento institucional, o outro diz respeito às bases da sociedade mesmo. Do ponto de vista institucional, uma guerra civil ela é mais propícia quando um país se encontra entre o que seria uma democracia efetiva e o que seria uma autocracia. Uma democracia efetiva impede as guerras civis porque as instituições funcionam de tal maneira a não apenas mediar os conflitos, mas também a preveni-los antes que eles eclodam, justamente porque essa mediação ela é bem-sucedida de forma a produzir um equilíbrio social maior e a gerar na sociedade um sentimento de credibilidade em relação às instituições e, portanto, a obediência à consciência de que os conflitos devem ser mediados pelas instituições e não devem ser explicitados pelas próprias mãos, né? Do outro lado, quando você está numa autocracia, o poder institucional ele é tão concentrado num único agente que você previne guerras civis por mera opressão. Quando é que uma guerra civil eclode? Quando você está numa espécie de estado amorfo
entre uma coisa e outra. As instituições estão muito fracas, né? E você não tem um poder suficientemente centralizado para oprimir. É nesse estado que você pode ter grupos sociais que se organizam, se armam e entram em confronto. Do ponto de vista social, a palavra-chave para se compreender as condições que propiciam a eclosão de uma guerra civil é facção. O que é uma facção? Uma facção é um grupo social organizado com vários traços, entre eles extrema coesão, natureza identitária, seja étnica, seja religiosa, hiperengajamento, afeto do ressentimento pela perda de algum status, atuação intimidatória no espaço público, seja ele digital, seja ele espaço público concreto, efetivo, e, evidentemente, armamento da sociedade civil, que se torna, portanto, militante e beligerante até. Pois bem, a minha hipótese aqui é de que o bolsonarismo, e por bolsonarismo eu não entendo o conjunto das pessoas que formam um amálgama complexo e heterogêneo que votaram em Bolsonaro. Por bolsonarismo eu entendo um certo núcleo extremamente identificado com a liderança de Bolsonaro e que reúne vários dos traços que formam uma verdadeira facção. Os bolsonaristas, como estamos vendo agora, esses dias mesmo, são extremamente coesos, são identitários nacionalistas, são hiperengajados, atuam de maneira intimidatória no espaço público, são favoráveis ao armamento da sociedade civil. Então, há vários traços que nos permitem pensar o bolsonarismo como uma facção. Tudo isso é muito importante e muito perigoso, né? Porque uma facção ela já não é um grupo social que respeita o ordenamento institucional. Ela já não é um grupo social que considera que os seus interesses, os seus desejos, a sua cosmovisão deve ser canalizada, seja por um movimento social, seja por um partido político, e, portanto, que esses interesses sejam defendidos por meio dessa canalização institucional. Uma facção considera que as instituições devem ser solapadas e os seus interesses devem ser impostos à sociedade por meio de uma atuação da força e por opressão e submissão dos demais grupos ou do outro grupo que essa facção considera sua adversária, o seu adversário, que, portanto, está impedindo que os seus desejos, os seus interesses, a sua forma de vida, a sua cosmovisão prevaleça. No caso do bolsonarismo, qual é esse outro grupo? É o campo dos progressistas. Portanto, a minha hipótese aqui é de que o bolsonarismo ele é essencialmente um campo tradicionalista. Quase todos os subgrupos que compõem o bolsonarismo têm uma cosmovisão tradicionalista, e o campo que se lhe opõe é o campo progressista, né? A esquerda hoje, ou o campo antibolsonarista, ele é, se não hegemonicamente, ele é dominantemente alinhado à perspectiva progressista. Entretanto, essa é uma guerra civil latente, fria, assimétrica, porque o campo de oposição ao bolsonarismo não tem as mesmas características e, portanto, no meu entender, dificilmente poderia ser chamado de uma facção. Ele é menos coeso, ele é mais difuso,
ele não é nacionalista, e à exceção de franjas mais radicalizadas, ele defende o fortalecimento das instituições e, finalmente, ele é radicalmente contra o armamento da sociedade civil. Então, nessa primeira parte, gostaria de oferecer alguns instrumentos para a gente pensar a realidade brasileira no estado em que ela se encontra nesse momento. Isso me parece muito, muito importante, porque eu considero que a única saída viável para o país é a saída do esvaziamento das tensões que formam e que não cessam de retroalimentar essa divisão social, que é a divisão social central do país hoje. Eu tenho visto com tristeza e preocupação alguns intelectuais públicos, de maior ou menor relevância, defenderem caminhos de ruptura, seja à esquerda, seja à direita. Esses caminhos são inviáveis, quanto mais não seja pelo fato de a sociedade brasileira estar também quantitativamente dividida. Ela não está 50% dividida, é claro, mas Bolsonaro obteve quase 60 milhões de votos, Lula obteve 60 milhões de votos, né? Então, você não consegue, não há um caminho de ruptura que possa enquadrar uma parte da sociedade, quando essa parte da sociedade tem dezenas de milhões de pessoas. Nós temos que ser capazes de isolar a parte da sociedade brasileira que deixou de respeitar o funcionamento institucional e está tentando defender os seus interesses pelas próprias mãos armadas, né? Para isso, é muito importante o que eu entendo como diálogo. Agora eu entro no que deveria ser a principal parte da minha fala, mas eu tenho a impressão que eu já gastei a maior parte da minha fala no que deveria ser um preâmbulo. Eu sofro de logorreia crônica, que tem sido muito agravada pelo fato de eu fazer um programa de televisão onde normalmente eu tenho 2 a 3 minutos para falar. Então, quando você me bota num palco com o microfone, Ed, eu fico assim. Mas vou tentar enxugar. Portanto, o meu livro nasce já da percepção de que a sociedade brasileira estava em estado de divisão, em um processo de centrifugação, e que isso é muito perigoso, tanto do ponto de vista das nossas relações psicoafetivas, né, quanto do ponto de vista do risco institucional que isso representa para o país. O que seria importante entender é como é que chegamos a esse ponto de divisão social tão profunda em que o diálogo já não parece ser mais possível. E quando eu digo diálogo já não parece ser mais possível, isso significa que nós perdemos as referências comuns mais elementares para que haja uma conversa, para que haja o debate público, que é a conversa da cidadania, né? Todos nós aqui temos as nossas experiências afetivas, de interações afetivas, em relações amorosas, por exemplo, e todos nós já passamos pela experiência, quer dizer, passamos cotidianamente pela experiência de discussões em que, se não há uma postura de boa-fé recíproca, as discussões elas não encontram um bom termo, elas rapidamente se deterioram para a mera produção de ressentimento e ódio afetivos e já nada tem a ver com o problema objetivo que lhes ensejou a princípio. Ou seja, se você entra numa discussão com o seu cônjuge, com um amigo, se não houver uma postura de boa-fé, se não houver uma atitude que eu chamaria de epistêmica de boa-fé, a conversa se degrada em violência. O que significa uma atitude epistêmica de boa-fé? Significa você, em primeiro lugar, reconhecer que os meios de que dispomos
para interpretar melhor a realidade, seja a nossa realidade privada, seja a realidade social do país, são os seguintes: são argumentos, são evidências, são fatos empíricos, são estatísticas. E é preciso que cada um de nós entre no debate, de novo, seja no debate privado, seja no debate público, com uma margem de abertura cognitiva para nos deixarmos transformar por esse conjunto de meios que tornam possível qualquer conversa. Entretanto, o que aconteceu na sociedade brasileira, por diversas razões, foi que cada cidadão brasileiro que participa do debate público foi tendo a sua atitude epistêmica transformada. E no lugar de uma abertura psicoafetiva, afetiva e cognitiva para a própria transformação, para o convencimento por argumentos, por evidências, as pessoas passaram a ter uma atitude psicoafetiva de fechamento, de blindagem, de mera repetição da sua própria identidade consolidada. Por que isso aconteceu? Diversos fatores levaram a isso. Eu gostaria de falar, no tempo que me resta, daquele que me parece ser o principal, que foi a transformação no espaço público brasileiro. E, de novo, não apenas brasileiro, porque muita coisa que está acontecendo no Brasil está acontecendo em diversos outros lugares do mundo, com características locais, mas fundamentalmente análogas. O que significa essa transformação do espaço público brasileiro? O espaço público em que eu fui formado, eu tenho 46 anos, era um espaço público que continha as características da formação social brasileira. Era um espaço público mais restrito, muito pouco inclusivo e que apresentava na sua dinâmica os mesmos filtros hierarquizantes da experiência social brasileira. Então, quem ocupava, em geral, os lugares de prestígio do espaço público, que eu vou chamar aqui de espaço público tradicional no Brasil, veículos de imprensa, universidades, mercado editorial, etc., eram, em geral, pessoas que tinham capital social de origem, portanto, acesso a maior escolaridade, eram, em geral, pessoas brancas, eram mais homens do que mulheres, eram mais heterossexuais, talvez a questão de gênero fosse a menos pronunciada aí, mas era, sem dúvida alguma, um espaço público menos democrático. O novo espaço público, que é o espaço público cuja centralidade está nas redes sociais, é um espaço público constitutivamente mais democrático, por razões óbvias, porque as redes sociais são mais democráticas, né? Qualquer um se torna o emissor do seu próprio conteúdo, o receptor do seu próprio conteúdo, guardadas, claro, as ressalvas em relação às lógicas dos algoritmos que organizam as redes por dentro, né? Mas ninguém há de negar que o espaço público brasileiro se tornou muito mais democrático. Entretanto, ele sofreu uma transformação qualitativa. Para explicá-la, eu vou recorrer de novo a uma terminologia da psicanálise. A psicanálise lacaniana fala em um registro do imaginário e um registro do simbólico. O registro do imaginário é o registro do narcisismo. É o registro que, no nosso campo psíquico, está relacionado às identificações inconscientes que fazemos, está relacionado aos afetos de alegria pela confirmação da nossa autoimagem e de agressividade toda vez que sentimos que a nossa autoimagem não foi confirmada, ao contrário, foi ameaçada. Isso é o campo do imaginário. Tá? O simbólico, por sua vez, é o campo da linguagem, é o campo da mediação não violenta pela linguagem e é o campo da impessoalidade. O espaço público tradicional, ele transcorria muito mais no registro do simbólico. Se você escreve um artigo para jornal, se você lança um livro, o seu interlocutor, ele é, do ponto de vista
digamos, essencial, abstrato, ele é todos, ele é qualquer um. Evidentemente, como eu falei, do ponto de vista sociológico, empírico, o seu interlocutor vai estar sofrendo aqueles filtros hierarquizantes da sociedade brasileira. Mas, no novo espaço público, que é esse cujo centro são as redes sociais, esse espaço público ele se dá dentro de um registro imaginário, narcísico. E o que acontece com isso, né? O seu interlocutor nas redes sociais é sempre um outro eu, com o seu narcisismo também projetado naquela conversa. Portanto, o debate nas redes sociais ele é muito mais imaginarizado. Ele transcorre o tempo todo sob o registro do imaginário e as suas consequências. A principal consequência é a formação do que a psicanálise chama de lógica de grupo. Essa é uma experiência que todos nós também já fizemos, né? Fazer um laço identificatório com um grupo, seja por uma religião, seja por um time de futebol, seja por uma ideologia ou partido político. Um laço identificatório de grupo, ele tem vários benefícios. Ele tem benefícios políticos, ele pode propiciar a grupos muito socialmente fragilizados uma mínima estrutura de autoafirmação afetiva, psicoafetiva, para poderem se organizar e se manifestar no espaço público defendendo seus interesses. Mas também, e primordialmente, para os efeitos do que eu estou estudando aqui com vocês, a identificação grupal traz benefícios de natureza narcísica. Quando fazemos parte de um grupo, nós ganhamos muitas compensações de ordem narcísica, né? Porque um grupo ele partilha dos mesmos interesses, dos mesmos desejos, muitas vezes de uma mesma cosmovisão. Então, isso dá a nós uma sensação de pertencimento, que é uma sensação muito importante. E mais importante ainda, em períodos em que todo o senso de comunidade se encontra muito degradado, como é o período histórico em que nos encontramos, e, de novo, em nível global. Entretanto, esses benefícios têm a sua contrapartida, ou seja, as lógicas de grupo, elas apresentam também malefícios, problemas muito graves para o exercício da cidadania, para o bom funcionamento do debate público, para o fortalecimento, a sustentação da democracia. Por quê? Porque justamente essa economia de gozo que faz com que angariemos muitos benefícios psicoafetivos com o grupo, transforma o que eu chamei há pouco de atitude epistêmica. Quando você faz parte de um grupo, você tende a ficar tão viciado nas compensações psicoafetivas do grupo que a sua atitude epistêmica deixa de ser aquela de compromisso com a melhor interpretação da realidade e passa a ser aquela de compromisso com as verdades do grupo, que, portanto, deixam de ser verdades e passam a ser dogmas, não podem mais ser criticadas. É uma tendência das lógicas de grupo de recompensar as manifestações de radicalidade, porque toda manifestação de radicalidade ela confirma a coesão e o valor do grupo. Então, o comportamento radical, sectário, ele é recompensado. E, ao contrário, o comportamento de dúvida, de ceticismo, ele promove uma interrupção no circuito de gozo e, portanto, ele tende a ser banido. E isso é o que Freud, aliás, chamava, é exatamente isso que Freud chamava de bode expiatório. O bode expiatório é aquela pessoa que é expulsa de um grupo para fins de fortalecimento do grupo e de uma dose extra de gozo pela renovação do fortalecimento do grupo. Qual é a consequência disso tudo para a divisão social brasileira? Esse é o ponto, finalmente, em que eu queria chegar. O problema é o seguinte,
Quando você forma uma identidade política muito forte, sustentada pela identificação grupal, essa identidade, ela tende a ver a identidade política que se lhe opõe de uma maneira caricatural, agressiva, que parte muito mais de uma projeção do que de um exercício de escuta ao que seria a autodeclaração do campo adversário. E, em assim fazendo, você instaura uma dinâmica de produção de afetos de ressentimento, que produzem um ciclo vicioso. Então, a cada vez, para trocar isso em miúdos, a cada vez que a esquerda olha para o campo da direita e coloca num mesmo amálgama o campo heterogêneo e complexo da direita, a direita, histórica e teoricamente, tem duas vertentes, tem a vertente conservadora, tem a vertente liberal. A vertente liberal, por sua vez, se divide em três ramificações. Tem os liberais civis, que é a tradição original do liberalismo, de Locke, né? Aquela que é a tradição constitucionalista, que vai se opor às monarquias, e que começam o trabalho que viria a ser o trabalho que viria a dar nas repúblicas e nas democracias mundo afora. Você tem uma ramificação que é em economia política, que começa com Adam Smith e que vai, nas suas versões mais puras, vai dar no chamado neoliberalismo. E você tem, finalmente, a versão que é a versão liberal comportamental. Essa, embora tenha surgido do campo historicamente associado à direita, John Stuart Mill, por exemplo, ela, com o passar do tempo, se tornou mais apropriada pela esquerda. Hoje, ela é um ramo que está mais dentro do campo da esquerda, embora boa parte da esquerda não queira reconhecer que tem laços históricos muito profundos com a tradição liberal. E dentro da história do conservadorismo, você tem posições que são muito diferentes. Você tem desde posições reacionárias até posições de um conservadorismo filosófico esclarecido, até o que um filósofo conservador inglês, que eu gosto muito, que é o Michael Oakeshott, chamava de disposição conservadora. O que é a disposição conservadora? A disposição conservadora é a disposição de afirmar o existente em detrimento do utópico. Quase todas as pessoas que existem têm algo de disposição conservadora em si. Eu até ousaria dizer que as pessoas que não têm são pessoas um pouco perigosas, socialmente falando, né? E o que acontece? A esquerda pega toda essa rica, complexa, heterogênea, matizada tradição da direita e joga tudo sob o mesmo rótulo, que varia entre neoliberal ou, um grau mais abaixo, fascista. Ninguém gosta de ser caricaturado. Se eu sou um conservador moderado, ou se eu sou um sujeito de centro-direita com tendências liberais em política econômica, eu não gosto de ser chamado de neoliberal nem de fascista, eu não me reconheço nesse rótulo. Não me faz bem a condenação moral que está embutida nesse rótulo. Todos nós, quando sofremos uma representação que consideramos agressiva, que fere a nossa autoimagem e a nossa própria consciência moral, isso produz em nós ressentimento. E a tendência do ressentimento é estabelecer uma dinâmica de reciprocidade. Então, a gente vai fazer o mesmo com o campo oposto. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Essa dinâmica, ela não para de ser retroalimentada. Então, a direita, que eu chamaria hoje de direita dominante, faz exatamente a mesma coisa com a esquerda. O campo da esquerda também é um campo muito complexo, muito heterogêneo, e que vem sendo submetido a uma distorção absolutamente absurda, né? Que reúne toda essa complexidade sob o rótulo de comunistas, gente. É até difícil de lidar, né? Porque realmente isso foi um desastre que aconteceu no país, e esse desastre tem nome e história. O nome é Olavo de Carvalho. A história é, entretanto, uma história que ele mesmo conta e que é, em parte, correta. Eu estou achando estranho, Fernanda. Eu não tinha um relógio, Ed?
Ah, tá, porque o Felipe está na frente. Quanto tempo? Chega um pouquinho para cá, Felipe. Alguém congelou o relógio porque já pensou, não, desse aí não tem jeito. Posso seguir um pouco? O que aconteceu, gente? O Brasil é um país que, nas últimas décadas, teve uma certa hegemonia das ideias de esquerda, pelo menos na maioria dos espaços importantes do debate público. Isso é um fenômeno reconhecido mesmo por intelectuais importantes do campo da esquerda. Por exemplo, num texto do Robert Schwartz, um conhecido texto do Robert Schwartz, que faz um balanço da cultura brasileira entre os anos 60 e os anos 70. Essa hegemonia, ela pode parecer um paradoxo, mas ela se aprofunda no período da ditadura. A ditadura, principalmente a partir do comecinho da abertura, com a entrada do Geisel e o ideólogo, né, por trás de tudo, que era o Golbery, a ditadura tentou fazer um duplo movimento de opressão política e distensão cultural. Então, a esquerda conseguiu se organizar culturalmente e, a partir de meados dos anos 70, teve a sua circulação de ideias mais liberada, e quando a gente entra na redemocratização, a direita, todo o campo da direita passa a ser, e com boa dose de razão, associado à ditadura, e isso promoveu um recalcamento das ideias de direita na redemocratização do Brasil. Esse foi um fenômeno muito ruim. Isso foi muito ruim. A gente tem que estar de acordo com uma premissa que é fundamental. E aqui, eu não sei exatamente para quem eu estou me dirigindo. O Ed só me falou que é um público amigo, mas eu não sei. Eu não sei. Porque, em geral, eu sei quando eu estou falando para as pessoas de direita e quando eu estou falando para as pessoas de esquerda. Eu atenuo um pouquinho de acordo com o público. Aqui eu não sei, entendeu? Mas a verdade é que eu vou falar o que eu falo para as pessoas de esquerda. As pessoas de esquerda têm que entender que a direita faz parte legítima do campo democrático. Não existe campo democrático sem direita. A esquerda tende a pensar que o campo democrático é o campo da esquerda. Não. Não. Democracia é fundamentalmente soberania popular. Se a soberania popular considerar que os valores, os argumentos, as evidências do campo da direita, nas suas diversas vertentes e ramificações, devem prevalecer na sua comunidade, isso deve ser aceito por todos. Isso é o jogo democrático. Eu devo dizer a vocês que eu não estou apenas entre aqueles que, por convicção democrática, consideram que a direita tem tanta legitimidade quanto a esquerda no campo democrático. Eu vou mais além. Eu considero que há um conjunto de valores, de princípios, de evidências, de argumentos, de todas essas ramificações que eu elenquei aqui da direita, que são muito importantes e que devem fazer parte da organização social que eu particularmente considero a melhor. Eu, entretanto, como considero que o Brasil é uma sociedade que foi organizada de tal maneira a produzir desequilíbrios passivos, gigantescos de desigualdades em todas as dimensões da experiência brasileira, e como eu considero que, relativamente ao enfrentamento de quaisquer desigualdades, de quaisquer ordens, socioeconômicas, raciais, de gênero, etc. e tal, quem criou o melhor arcabouço para lidar com isso foi a esquerda. Eu me considero uma pessoa de centro-esquerda e defendo um ideário de centro-esquerda para o Brasil, razão pela qual eu votei no Lula e apoio aqui nossa queridíssima liderança tão importante, Marina Silva. Já estou me aproximando do final da minha fala, que é uma defesa, portanto, como vocês já puderam perceber, de um exercício de cidadania
que consiste em aplicar princípios que outras disciplinas já estudaram e desenvolveram. Seria interessante que a gente aprendesse com elas. Há, por exemplo, na filosofia antiga, uma vertente que é a vertente do ceticismo. Não sei se vocês conhecem, que é o ceticismo de Pirro, de Sextus Empíricos. Quem não conhece, vale a pena voltar a essa tradição filosófica, que é a tradição filosófica cuja premissa fundamental é duvidar das coisas. Nós precisamos duvidar das coisas no campo das relações sociais, né? Eu estou aqui falando em um ambiente que é um ambiente que trabalha com uma outra dimensão da verdade. Sobre isso vocês podem falar muito melhor do que eu, porque eu sou um ateu não militante, mas eu não tenho relação, infelizmente, com uma outra dimensão da verdade, que não é uma dimensão que deva passar pelo crivo da dúvida. Mas a verdade das relações sociais, ela deve passar o tempo todo pelo crivo da dúvida. E esse crivo da dúvida, ele chama para si os meios que eu falei agora há pouco, que são os argumentos, as evidências, as informações, etc. E tal. A outra disciplina que seria importante a gente, não exatamente resgatar, porque ela é mais recente, mas termos contato com ela, é a disciplina da comunicação não violenta. Isso, pelo que eu conheço do Ed, o Ed realiza isso na sua fala o tempo todo. Eu considero a fala do Ed e a fala da Marina, meus colegas aqui, falas ecumênicas na sua própria construção conceitual e retórica. O debate público brasileiro perdeu isso completamente. É um debate agressivo, dogmático, voltado a interesses, seja eleitorais, seja de reafirmação do grupo. Nós precisamos resgatar uma outra atitude epistêmica, que é a atitude de abertura cognitiva, e uma outra atitude psicoafetiva, que é uma atitude de desarmar os espíritos, né? Uma atitude que escute o outro de boa fé, que tente entender seus problemas, porque muito do que está acontecendo no Brasil são respostas erradas para problemas, entretanto, verdadeiros, e que nunca foram devidamente ouvidos. Então, as pessoas se cansaram de não encontrar respostas nas instituições e acabaram tomando caminhos errados. Gostaria de encerrar a minha fala com uma brevíssima e provavelmente constrangedora homenagem à Marina Silva. Eu considero a Marina Silva um pouco como o verso do Caetano, o verso final do Caetano na canção Um Índio, né? A Marina é o óbvio que estava oculto. A Marina já trazia todas as soluções para as divisões da sociedade brasileira, se não todas, muitas, e para problemas institucionais do Brasil, nós, ou muitos de nós, não soubemos ouvir. Eu espero do fundo do meu coração, Marina, que a sua voz se faça ouvir agora institucionalmente e socialmente. Tenho muita honra de estar na sua presença, na do Ed também, e na de todos vocês. Muito obrigado pela escuta.